Olá, povo, tudo bem? Vou me ajeitar aqui para poder começar a falar. Hoje eu quero gravar um vídeo nesse canal só para falar algumas coisas. Na verdade, é quase que um desabafo sobre coisas que andam acontecendo. As pessoas, elas dizem muita coisa, cada um tem a sua verdade, a sua razão, e eu não estou aqui para dizer que elas estão erradas. Mas uma coisa que de fato está acontecendo no Brasil. Na realidade, eu fico reparando as coisas. Eu sou uma pessoa observadora, nada de tão extraordinário relacionado a isso. E eu fico reparando as coisas. Por exemplo, as pessoas são muito divididas hoje no Brasil e acaba que tudo acontece e os políticos, as pessoas que estão no poder, não vou dizer, né? Pessoas que estão no poder, elas fazem o que elas quiserem com o brasileiro sem poder fazer nada. Ontem eu fui trabalhar e eu vi que tudo aumentou novamente. A gasolina aumentou e tudo aumentou. Isso é ruim, porque no fundo, fica difícil para o brasileiro sobreviver. Hoje eu estava fazendo uma conta junto com a minha esposa e nós vimos que diária de um brasileiro assalariado não dá para ele comprar nem o almoço e a janta. Imagina pagar as contas, imagina se essa pessoa morar de aluguel, por exemplo, ou tiver que pagar uma água, uma luz, não tem condições. Hoje o Brasil ele é muito dividido por coisas diferentes e acaba que é difícil a vivência, né? Por exemplo, vou tocar numa coisa que vai ser difícil. Por exemplo, o machismo e o feminismo. Nenhum dos dois são bons. As pessoas acham que o machismo é ruim e o feminismo é uma luta, quando na realidade os dois extremos estão errados. Porque se as pessoas se unissem mais, ajudaria muito mais do que separar. Então, eu vejo esse tipo de coisa que quando as pessoas elas se unem, chega a algum lugar. Agora, quando se dividem, não. Que nem, por exemplo, homossexual, heterossexual. Não tem essa, amigo. Pessoas são pessoas. Homens, mulheres, preto, branco, azul, amarelo, isso não importa. Não importa a sua etnia, não importa a sua nacionalidade, isso não importa para ninguém nada, na realidade. O que mais importa nesse tipo de coisa toda é que nós estamos juntos. E todas as pessoas estão juntas. Esquerda, direita, centrão, tanto faz. As pessoas são muito divididas. Uns ficam brigando pelo Bolsonaro, outros ficam brigando pela esquerda do Lula, a esquerda de fulano e tal. E eu vejo que tudo isso é feito para dividir as pessoas. Isso deixa muito claro quando, né, lá nos Estados Unidos, George Washington disse uma coisa muito interessante que é dividir para conquistar. Uma casa dividida, ela não subsiste. Então é o mais dividir para conquistar. Quando ele diz que uma casa dividida não subsiste, é simplesmente o fato de nós entendermos o que o Brasil está hoje. Hoje você vê o preço do alimento gigantesco, caro demais. Eu não vejo ninguém se manifestando sobre esse assunto. Estamos no meio de uma pandemia na qual pessoas que até um tempo atrás a mídia e todas as outras pessoas chamavam de heróis de jaleco, esse tipo de coisa, as pessoas batiam palma. Hoje em dia estão aplicando vacinas com nada. E tem até indícios de pessoas aplicando vacinas com água. Então, tipo assim, tudo isso que nós vimos hoje é reflexo de uma sociedade. Não é tipo assim, só a liderança ou só classe alta, classe média ou classe pobre, não é isso. É todas as pessoas se unirem. As pessoas elas têm que entender que não existe esse negócio de homem, mulher, homossexual, heterossexual, negro, brancos, não existe esse tipo de coisa. O que mais existe dentro desse tipo de coisa é que você seja uma pessoa boa. E essa pessoa que você ela tem que ter um valor a você. Hoje as pessoas vivem muito com valor presumido. O que é o valor presumido? É o valor que você presume de uma pessoa. Por exemplo, se eu chego num posto de gasolina com um carrão, o frentista vai chegar para mim e falar assim, o que o senhor deseja? Mas se eu chegar com um carro básico, um carro simples, um carro barato, as pessoas perguntam, o que você quer? Então tem muito esse tipo de coisa. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um carro que era muito bom, um carro novo, e as pessoas perguntavam, o que o senhor deseja? Ainda mais quando eu vinha da igreja. Então, tipo assim, eu vinha com roupa social, com um carro bom, e as pessoas falavam, o que o senhor deseja? Quando eu troquei esse carro por foi um Gol que eu tinha, um Gol 1000, por exemplo, que era um carro muito básico, não era muito bonito, mas muito básico, e quando mesmo que eu vinha com a mesma roupa, o mesmo posto, e as pessoas me perguntavam, o que você quer?
no máximo chegava para mim e me dava boa noite ou boa tarde, falava, boa tarde, o que você quer? Então tem muito esse tipo de coisa, valor presumido. Eu fico vendo as pessoas, o grau de estudo que essa pessoa tem não define quem essa pessoa é, simplesmente define o grau de instrução que essa pessoa tem. Tanto também, por exemplo, se a pessoa não tem instrução, não tem esse tipo de coisa, não tem um estudo, uma faculdade, um ensino superior, também não define quem é essa pessoa. O caráter dessa pessoa pode ser extraordinário. Eu acho que o caráter define as pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso do que eu estou falando. Então, gente, por favor, vamos se unir. Se é a pessoa homossexual, respeite se a homossexualidade, respeite aquela pessoa lá. Se a pessoa é negra, respeite ela. Se a pessoa está vendendo algum sinal, respeite ela. Se a pessoa está de terno, também respeite ela. Para mim, a minha opinião pessoal é o seguinte: se chamar uma pessoa de preto é agressivo, de negro é agressivo, chamar uma pessoa de pele clara, de branco, também é agressivo. Se você acha que também é agressivo, você vê um homem batendo uma mulher, porque eu acho isso também, eu também acho que uma mulher batendo um homem também é agressivo. Eu convivo com muitas mulheres e pelo fato do meu trabalho, eu trabalho dentro de um consultório, então imagina, tem muitas mulheres lá dentro. E eu fico escutando as conversas delas e elas vibram, acho maravilhoso quando uma mulher bate no homem, independente da situação, eles estão certo ou não. Mas quando um homem bate numa mulher, por ela estar certo ou não, independente da situação, está é errado, não sei o que e tal. Quando na realidade os dois estão errados, tanto o homem bater na mulher quanto a mulher bater no homem. Na minha opinião, o homem bater na mulher ainda seja um pouco pior, pelo fato de que o homem tem mais força do que uma mulher. Mas os dois estão errados. O que é errado, sempre é errado. Não existe essa. Eu vejo essa luta de feministas aí falando um monte de coisa, se colocando nuas e tal, aquele negócio todo, dizendo contra o machismo, aquele negócio todo e tal. E eu vejo esse tipo de coisa como pessoas que querem aparecer no fundo, porque na realidade elas não ajudam as mulheres de fato que precisam, que são aquelas mulheres lá da favela, aquelas pessoas que estão lá dentro de comunidades que elas precisam de ajuda. Imagina, uma mãe lá dentro lá da comunidade com um filho doente precisando trabalhar. Essas feministas vão lá? Os machistas também não fazem nada também para os homens. Não tem uma sociedade. Na realidade, machismo é só um nome que deram para o homem agressivo. Quando na realidade ele não deveria nem ser chamado de machista ou algo do tipo. Porque na realidade é só um homem agressivo. Que, na minha opinião, tinha que ser preso sim. Mas assim, independente da situação, eu não quero aqui defender um lado nem nada disso. Esse vídeo não é para dizer quem está certo e quem está errado. Esse vídeo aqui é para dizer para você que nós precisamos estar juntos, todo mundo junto. Homem, mulher, branco, negro e todos juntos. Todos são importantes. Homossexuais, lésbicas, simpatizantes, LGBTQ e alfabeto todo. Essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam sempre ser respeitadas, independente de onde estão. Principalmente o heterossexual. Ninguém nunca fala muito sobre eles, mas a grande realidade é que eles sofrem muito também. São pessoas que também sofrem. Como eu, por exemplo, eu sou heterossexual, não tem nada demais em mim. Mas tudo que eu falo, as pessoas acabam dizendo que eu sou machista, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por quê? Porque eu tenho uma opinião. Na realidade, eu quero ver o bem de todo mundo. Não só o meu, não só da minha família, mas das pessoas em volta. Eu trabalho com vários tipos de pessoas diferentes. Lá onde eu trabalhava na clínica tinha um rapaz que fazia propaganda que era homossexual. Gente boa, a Vera. Gosto muito dele. Ele é uma pessoa boa. Num dia nós estávamos conversando e eu falando com ele sobre tipos de pessoas diferentes. Eu falei assim, estava escutando uma música, eu falei, imagina o tipo de pessoa que escuta esse tipo de música. Ele se sentiu um pouco ofendido e falou assim, que isso? Como é que você pode dizer que quem escuta esse tipo de música é uma pessoa ruim? Eu falei, não estou dizendo que é ruim. Eu só te fiz uma pergunta. Que tipo de pessoa escuta uma música dessa? E ele ficou me olhando assim, parado, e tentou entender o que eu estava querendo dizer para ele, porque na verdade ele entendeu que eu não estava querendo ser agressivo, nem querendo falar nada demais. Tudo que eu queria naquele momento era mostrar para ele que se você vê uma pessoa muito malhada com a garrafa na mão, provavelmente essa pessoa está indo para academia. Ou se a pessoa está com um terno, uma gravata, ele pode ser um pastor, um advogado, um juiz, independente do que seja essa pessoa. É a pessoa, nós temos que, quando nós olhamos para ele, nós pensamos nesse tipo de coisa. Tem música muito diferente no Brasil. E tem umas falando sobre drogas, assim, na nossa cara, a gente nem percebe, né? Pessoas de nome aí falando sobre drogas, que eu plantei tal coisa, vendi por R$ 1
e as pessoas estão aplaudindo, rindo com esse tipo de coisa. Mas independente, pessoas ruins tem em todo lugar. Vou fazer alguns vídeos dizendo que existem pessoas ruins em todos os lugares. Em todos os lugares tem pessoas ruins. Mas nesse vídeo de hoje, é só para explicar para você que existem pessoas boas sim de todas as maneiras. O que nós precisamos é definir caráter e não pessoas. Não credo, não religião, não cor, sexualidade, homem, mulher, branco, azul, isso não importa. O que mais importa para nós é entendermos que pessoas são pessoas e que se nós se unirmos, tudo vai ficar melhor. Agora, se nós ficarmos separados, não vai funcionar. Tá bom? Beleza? Fica com Deus aí, um abraço e depois para mais pensamentos nós conversamos de novo. Fica com Deus.